Ok, gente, retomando a nossa questão, né? Então a gente precisa saber de maneira intuitiva como calcular esse limite. Limite da função x mais 1, está aqui o gráfico da função que a gente desenhou na videoaula passada, né? Aqui está o gráfico dela. Então eu quero saber o limite de x mais 1 quando x se aproxima de 1. X se aproxima de 1. Essa palavra se aproximar, ela é muito significativa nesse momento. O que é se aproximar de alguma coisa, né? Primeiro você tem que saber de que maneira você pode se aproximar de um elemento. Por exemplo, de que maneira o x pode se aproximar de 1. Olhando para o gráfico, e aí a gente tem que entender isso bem direitinho, é o seguinte: o valor 1 ele vive no universo dessa reta aqui, ó, que é a reta x, a reta das abscissas. Então, se ele vive no universo de uma reta, numa reta você só se aproxima de um determinado objeto de duas maneiras: ou à direita daquele objeto, ou à esquerda daquele objeto. Então, você só tem duas maneiras de se aproximar de um objeto que vive num mundo linear, que é uma reta. Tá? Se vivêssemos num plano, existiriam uma infinidade de maneiras de se aproximar de um ponto que vive no plano, certo? Mas eu estou falando de um número que está aqui sobre a reta x. Né? Então, se aproximar de 1 é se aproximar de 1 por valores maiores, né? Porque os valores que estão à direita de 1 são valores maiores que ele, ou se aproximar de 1 pela esquerda, que são valores menores que ele. Então a noção de limite é uma noção de aproximação, né? De como eu me aproximo de determinado número. O que acontece com esse tipo de situação? O que isso vai acarretar, por exemplo, no ponto e na imagem do ponto, certo? Na imagem de 1. O que vai acarretar aqui e aqui? Há consequências disso, tá certo? Então, só para a gente ter uma noção, é o seguinte: eu vou tabelar alguns elementos aqui e a gente vai entender mais ou menos o que é que está acontecendo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar valores um pouco maiores que 1 e calcular suas respectivas imagens. Então, eu vou pegar de novo, pegar um quadrozinho do tipo x, e aqui eu coloco f de x, que a gente sabe que é x mais 1, né? E aí eu vou tentar me aproximar de 1 por valores maiores que ele. Então eu faço o seguinte: bom, um número maior que 1, por exemplo, é o número 1,5, certo? Esse é um número maior que 1. Então quem é o f de 1,5? O f de 1,5, olhando para cá, é 1,5 mais 1, então vira 2,5, tá? Bom, mas esse número ainda não está próximo o quanto eu quero de 1. Eu posso me aproximar ainda mais dele. Então, vou ser mais radical. Eu vou fazer o seguinte: eu vou me aproximar de 1 do tipo 1,01. Esse é um número maior que 1, obviamente, né? Existe um centésimo aqui a mais que 1. E o que acontece com a sua respectiva imagem? 1,01, né? Vira 2,01, né? Então é 1,01 mais 1, então é 2,01. Então você já percebe que ao me aproximar, ao ficar mais próximo de 1, por valores maiores que 1, as suas respectivas imagens começam a se aproximar de um determinado valor, né? Se eu fizer uma aproximação maior ainda, que é, por exemplo, pegar o número 1,001, esse é um número maior que 1. O que acontece com a sua respectiva imagem? Ela vai valer, olho para cá, para a lei de formação, 2,001. Me aproximei cada vez mais de 1 e me aproximo via imagem cada vez mais de 2. Né? Agora eu vou fazer esse mesmo tipo de exercício, olhando aqui a tabela, para x,
para f de x da mesma maneira. Tá? Agora me aproximando por valores que estejam à esquerda de 1 e, portanto, por valores menores que 1. Né? Então, por exemplo, se eu me aproximo de 1, por exemplo, por 0,5, 0,5 é um número menor que 1, ele está à esquerda de 1. O que acontece com a sua respectiva imagem? O que é f de 0,5? F de 0,5 é 0,5 mais 1, que vira 1,5. Certo? Ok? A ideia, na verdade, é se aproximar de 1. Então, eu vou me aproximar de 1 mais radicalmente agora. Eu vou pegar assim, 0,9. 0,9 é um número menor que 1. Ele é um número menor que 1 e a imagem dele reproduz um número bem próximo a 2, porque ele vai virar 1,9. Se eu sou mais radical ainda, quer dizer, eu estava na metade aqui e agora passei a um número muito perto de 1, mas menor que ele. Então eu vou ser mais radical, faço isso, 9, 9. E aí calculo a imagem, 0,9, 9. Isso aqui vai me dar 1,9, 9. Se você olhar para as duas tabelas, à medida que eu me aproximo de 1 por valores maiores que ele, suas respectivas imagens se aproximam cada vez mais de 2. E à medida que eu me aproximo de 1 por valores menores que ele, suas respectivas imagens se aproximam cada vez mais de 2. Então essa é a noção intuitiva de limite, a noção de aproximação. Me aproximar de 1, olhando para o gráfico da função, significa dizer que à medida que eu me aproximo de 1, seja pela direita ou seja pela esquerda, os seus respectivos valores vão se aproximar de 2. Então esse é o valor do limite. Então o valor do limite aqui vale 2. Certo? Há uma coincidência porque, nesse caso, a gente viu que o 2 é exatamente o valor que a função assume em 1. Mas isso, a princípio, a gente não vai falar. Então, o que a gente tem que entender aqui é que a noção intuitiva de limite é uma noção de aproximação. Né? Aproximação do valor 1 por valores maiores que ele e por valores menores que ele. O que é que está acontecendo com o efeito do gráfico? Então está acontecendo exatamente isso. Quando um se aproxima, quando os pontos se aproximam de 1 pela direita, os pontos, seus respectivos pontos se aproximam do ponto 1, 2 por cima. Quando os pontos se aproximam de 1 pela esquerda, seus respectivos pontos se aproximam também do ponto 1, 2 por baixo. E o que acontece aqui na imagem? Acontece exatamente a mesma coisa. Quando x se aproxima de 1 pela direita, eu tenho um efeito de aproximação do valor 2. Quando x se aproxima de 1 pela esquerda, eu tenho também o mesmo efeito de aproximação do valor 2. Então é esse efeito que traz a noção intuitiva de limite. Uma coisa que precisa ser dita aqui, muito especialmente, e é muito importante dizer isso, é que eu me aproximo de 1 sem que eu seja 1. Então, a aproximação de 1 aqui se faz com x diferente desse valor. Então, eu estou executando o valor, efetivamente. Eu estou me aproximando do valor. Ok? Então, essa é a noção intuitiva de limite que vocês precisam entender. Tá? Isso não vai ocorrer para todas as funções, principalmente porque nem todas as funções têm um gráfico fácil, mas a intuição de limite precisa ser bem compreendida. Beleza, pessoal? É isso.